Boa tarde a todos. Hoje vamos apresentar nosso trabalho sobre políticas de conservação do governo atual, na perspectiva da privatização dos parques nacionais. O grupo é formado por mim, Letícia, e pela Luciana. Bem, a política nacional que rege as unidades de conservação é o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foi criado em 2000, que coloca as unidades de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sobre o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. E no quinto parágrafo do SNUC, a preservação ela é descrita como um conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. E com relação às políticas do governo atual sobre as unidades de conservação, em dezembro de 2019, foi assinado o Decreto 10.147 pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, que qualifica as unidades de conservação para fins de concessão dos serviços públicos de apoio à visitação, com previsão de custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão de 3 parques nacionais dentro do Programa Nacional de Desestatização. Bem, o documento ele não deixa muito claro como que isso funcionaria, mas dá a entender que ficaria a cargo do setor privado a questão da gestão do turismo dentro dessas unidades de conservação, como a manutenção de trilhas, restaurantes, entre outros, e também a questão da proteção da área da unidade de conservação. E foi escolhido esses 3 parques para entrar dentro do Programa Nacional de Desestatização. Dentre eles foi o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, famoso por possuir o maior campo de dunas do Brasil, o Parque Nacional do Jericoacoara, no Ceará, que possui diversos atrativos, belas praias e lagoas, e o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, conhecido por suas cataratas. E essas 3 unidades de conservação, elas têm uma característica em comum, que são unidades de conservação com um amplo turismo que recebem milhares de pessoas todos os anos. E desde o início do ano de 2019, o governo já falava sobre a concessão de vários parques nacionais ao setor privado, que foi uma política intitulada como Toma que o filho é teu, como definiu então o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ainda pontuou a seguinte fala, abre aspas, a gente tem que dar uma destinação econômica para as unidades de conservação, para diminuir a dependência do orçamento público, senão essas áreas não terão saída, fecha aspas. Mas esse decreto ele acabou sendo barrado por um projeto de decreto legislativo e o texto ele tramita na Câmara dos Deputados e a proposta ela será analisada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Constituição, Justiça e Cidadania. E depois ele seguirá para o plenário da Câmara. Então, atualmente no Brasil, a gente possui 2.446 unidades de conservação nas esferas municipais, estaduais e federais. Então, a gente propõe uma reflexão sobre a concessão dessas áreas à iniciativa privada. Uma das principais críticas em relação a essa nova política de governo é em relação às comunidades tradicionais que dependem diretamente dessas unidades de conservação. Em relação ao turismo, com a venda de artesanatos, muitas pessoas dessas comunidades tradicionais elas acabam sendo guias dessas unidades de conservação. Então fica aí a dúvida do que seria feito com essas pessoas, com essas comunidades que dependem diretamente do turismo desses parques, com essa nova gestão privada. Então, em muitos países que possuem setores governamentais grandes, muitas propriedades do governo têm sido vendidas para o setor privado.
Então, crescentemente, algumas funções estão sendo contratadas ao setor privado com a justificativa da efetividade e eficiência de custos, encorajamento e incentivos do mercado e do setor privado e performance insuficiente do setor público. Então, para a gente refletir mais sobre essa questão de privatização e como sugestão do professor, a gente pegou um capítulo desse livro intitulado Tornando Parques Eficientes, que foi um livro construído a partir de um encontro denominado Fazendo Parques Funcionarem, que foi organizado no Centro de Conservação Tropical da Universidade de Duke, com o objetivo de partilhar informações da conservação nos trópicos. Foi um livro que foi publicado no Brasil aqui em 2002, é um livro um pouco antigo, mas ele apresenta para a gente perspectivas muito interessantes em relação às unidades de conservação. Então, no livro eles fazem uma avaliação sobre a distinção-chave para a literatura da privatização, entre a privatização da posse das funções de manejo e de serviços, dividindo a efetividade organizacional na implementação da estratégia de uma área protegida em duas dimensões. Primeira dimensão, a posse da terra e dos recursos da área protegida, e a segunda dimensão, a posse de organização responsável pelas atividades de manejo e de serviços necessários ao estabelecimento e operação de uma área protegida. Então, dentro de ambas as categorias de público e privado, não existe uma dicotomia rígida e fixa entre a propriedade privada e a pública. Então, o capítulo, que é o capítulo 24, ele divide um espectro organizacional envolvido na implementação de áreas protegidas. Então, eles dividem em agência estatal, agência paraestatal, organizações de grupos de interesse, organizações privadas sem fins lucrativos e organizações privadas com fins lucrativos. Então, eles verificam que cada tipo de agência ou de organização descrita acima tem fraquezas e forças inerentes. Dessa forma, eles realizam um levantamento de como pode esperar que cada tipo de organização desempenhe uma série de funções em relação à outra. Então, eles examinam a efetividade relativa dos diferentes tipos de organização em desempenhar as funções tradicionais de conservação, como demarcação de limites, fiscalização e manejo de recursos de vida selvagem. Então, eles fazem essa classificação aí como essa tabela que a gente pode ver, que eu retirei do livro. Então, eles sinalizam que seria positivo pelo sinal de mais, negativo pelo sinal de menos, e aí, se for muito positivo, 2 mais, se for muito negativo, 2 menos. Então, eles fazem essa relação aí. E eles também examinam as funções de manejo integrado, que são parte dos processos modernos de manejo de áreas protegidas e que requerem um conjunto mais amplo de especialidades do que as funções de conservação tradicional. As funções integradas incluem atividades como as relações com comunidades locais, geração de renda, de fontes internas e externas e desenvolvimento do turismo e pesquisa ecológica e socioeconômicas. No estudo de caso, trazemos exemplos de reservas privadas. Como esse exemplo de organizações privadas com fins lucrativos, ranchos e albergues de caça na África do Sul. Como em outros locais, outros países, na África tem havido também tentativas de unir a proteção da biodiversidade com o lucro financeiro. Então, empreendimentos tentam interagir a ecologia e a economia. Um empreendimento na África com fins lucrativos é a Corporação de Conservação África, que é uma rede de albergues de alto nível que recebe estrangeiros de vários países e visa a conservação e o lucro, e sustenta santuários de vida selvagem em vários países da África. Os funcionários de parques sul-africanos têm retirado as cercas que separam o famoso Parque Nacional Kruger de outras reservas privadas, aumentando assim o habitat para as espécies locais. Isso fez subir o valor turístico do local.
Um acordo feito com a Corporação de Conservação África dá à corporação direitos exclusivos de operar atividades turísticas no local. Em troca, a mesma paga taxas ao parque, que as utiliza para pesquisa, manejo de vida selvagem, programas educacionais e projetos baseados em comunidades. As áreas de rancho e caça são bem lucrativas e atraem muitos investidores financeiros, que possuem capital suficiente para criar novas reservas, com expectativa de retorno financeiro. O policiamento das reservas é um impasse, pois os governos hesitam em disponibilizar guardas para um empreendimento de fins lucrativos e os guardas privados não possuem treinamento e autoridade legal para a função, deixando muitos frequentadores desconfortáveis. Contudo, um sistema de vigilância composto por cidadãos locais poderia resolver o problema, monitorando e denunciando atividades ilegais na reserva. O empreendimento de fins lucrativos também cria a possibilidade de trabalho pagos para os moradores da região. Um outro exemplo são as organizações privadas sem fins lucrativos. A Floresta Pluvial das Crianças é localizada nas montanhas Tilarã, na Costa Rica, e é pertencente e administrada pela ONG Liga de Conservação de Monte Verde. Mais de 60% da reserva é coberta por floresta pluvial. E o restante são florestas secundárias, em regeneração. Muitas verbas que sustentam a reserva são de doadores internacionais, porém, a maior parte da renda vem de incentivos do governo e do ecoturismo. A reserva está bem protegida com guardas providenciados pela própria ONG, que faz o pagamento dos seus próprios funcionários. A reserva contribuiu para a conservação juntamente com a Liga de Conservação de Monte Verde, que proporciona o reflorestamento de fazendas, além de patrocinar vários estudos sobre a fauna e flora. Também coordena um projeto de extensão e educação comunitária. E com esse programa, tem uma política que permite às pessoas que residem próximo o acesso livre à reserva. Então, essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção.